Olá, boa tarde, tudo bom? Boa Boa tarde. tarde, Eu sou a Cris. eu sou a Karen e a gente vai falar um pouquinho com o Jonas da Capivara. Oi, Jonas, tudo Oi, bom? tudo Hoje a bem? gente, Obrigado pelo convite. hoje a gente vai começar aí uma série de bate-papo aí com o pessoal das marcas, os expositores da Craft, pessoal que está aí na luta com as marcas pequenas, apresentar aí as marcas que fazem parte da feira, que participam das feiras de Porto Alegre, não só da Craft, mas todas as feiras. E fazer aí essa conexão, mostrar quem é que está por trás desse mundo do pequeno empreendedor. Queremos saber um pouquinho como é que tu anda e o que que tu anda fazendo, quem é o Jonas. Conta um pouquinho aí. Onde é que tu anda? Então, eu moro em Porto Alegre, né? E aí, meu apartamento pequeno e tal, não tem área de lazer, assim, então tava um pouco preso lá. E agora eu tô em Pareci Novo, na casa dos pais do meu namorado, Wagner. Ele tá aqui também, então a gente veio se refugiar aqui num cantinho do interior. E tem pátio, tem sol, enfim, tem lugares para a gente sair da frente do computador, né? Sair da frente da televisão e poder ir pro pátio, pegar uma cadeira de praia e sentar ali. Aproveitar Então, o tô aqui em Respirar, pegar solzinho. um Pareci, sol. pegar um sol, né? Sair um pouco do confinamento. É um confinamento mais light, assim mesmo, né? Porque senão, é complicado. Se tem alternativa de não ficar na cidade, né? Não ficar enfurnado dentro do apartamento, é uma boa, assim. Eu até me entendo bem como privilegiado nesse aspecto, assim, né? Por ter esse espaço aqui para vir também e conviver mesmo com o sogro, com a sogra, né? Ficar com o namorado também que tá aqui na minha frente, no outro computador. Uhum. Aproveitando a companhia, tá É, certo? E Mas conta um então, pouquinho para Jonas, nós. Opa, desculpa, isso fala, Karen. a gente é ao Ah, vivo, gravado, mas a ideia é ser ao vivo, né? Então, Jonas, conta um pouquinho para nós, assim, né, da tua trajetória, quem tu é, né, se tu tem só a capivara, se tu trabalha com outras coisas também, a gente quer saber um pouquinho de ti agora. Então, eu sou Jonas Ferigolo, eu gosto do meu sobrenome, Ferigolo, ainda que o último, a gente sempre usa o último, né, o Melo, meu caso é Jonas Ferigolo Melo, eu me apresento sempre como Jonas Ferigolo. Venho do interior do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, e, enfim, nascido e criado em Santa Maria, né, e me formei lá em Santa Maria em arquivologia. É uma área que é uma ciência que estuda a ciência dos arquivos, né? Então a gente trabalha com documentação, desde a produção do documento, toda a tramitação dele, usos, né, até o destino final desse documento, que vai ser a eliminação dele ou vai ser a preservação para guarda permanente. Então eu faço todo esse estudo e, claro, a gente fala de documento tanto documento convencional, né, o papel, como documento eletrônico, documento digital, base de dados, enfim. Então eu trabalho, a minha formação, né, profissional, ela é dentro da área dos arquivos. E aí então, em 2009 eu me formei em Santa Maria nessa área. Antes disso, eu estava sempre envolvido com teatro, fiz teatro durante 12, 13 anos da minha vida. Então a arte ela teve envolvida nesse aspecto, né? E tô falando isso porque vai ter um gancho com a camisa depois, mais para frente, né? E, e durante um tempo também, antes da minha formação profissional, assim, eu morei com uma tia, que é a tia Odila, ela já faleceu, mas ela era artista da família. Assim. Ela era formada em artes visuais, professora, e ela teve um problema de saúde na época, eu devia ter uns 10, 11 anos, e aí eu e minha mãe fomos morar com ela. Então, conviver com a tia Dila, conhecer giz de cera, pastel, tudo coisas que para uma escola da periferia não se tinha, né? E naquela época eu fui morar pro centro de Santa Maria, que era, né? Assim, já tive outra experiência morando com a tia, e aí a coisa da arte começou a surgir bem forte, assim. Né? abriu um Me novo for... mundo. É uma realidade que a gente não tinha tão próxima, assim, né? Numa escola da periferia, porque eu venho da periferia de Santa Maria, da Coab, e então a gente não tem essa vivência, assim, né? Tão artística. As
as aulas de artes visuais é aquilo, né? Desenha, faz, né? E morando com a minha tia, e depois de uns anos depois, ela foi minha professora de artes também na escola no centro, quando ela se recuperou e voltou à sala de aula. Então, eu tinha aula de desenho geométrico. Quando que imaginar que tinha aula de desenho geométrico, né? Então, acho que a tia Dila, assim, eu sempre falo dela porque ela teve esse aspecto artístico na minha vida mesmo, né? E, claro, com a mãe costureira também. Minha mãe, a vida toda foi costureira desde que eu nasci, né? Antes ela até tinha outras profissões, assim. Então, a minha mãe me criou a vida inteira com a costura, com criação também, ainda que ela não se diga estilista, né? Mas ela cria, ela faz roupas a partir do que ela imagina que pode ser uma roupa, mas não sabe desenhar e tal, né? É uma costureira. E aí, em 2009, me formei, mas faltava aquela paixão mesmo. Ainda que eu gostasse muito da minha profissão, da minha área, faltava alguma coisa ali. Não estava muito legal. E aí eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Eu fui para lá, eu tenho uma tia que mora lá, e eu fui estudar inglês. Vou sair, né, da rotina, minha tia pagou tudo, não gastei absolutamente nada. Então foi uma oportunidade assim que eu tive. Fiquei lá uns meses, uns 7 meses, voltei já empregado, fui morar em Curitiba, aí trabalhando como arquivista mesmo. E aí comecei a me separar das artes, né, assim, do dia a dia. Não que eu tivesse uma profissão de artista, né, mas fazia teatro, tinha todo esse envolvimento. Fui trabalhar em Curitiba, numa multinacional lá. Foi uma experiência super legal, assim, super legal. Em termos de relações interpessoais, técnica arquivística, usei quase zero lá. Porque eu precisava conquistar os funcionários. Eu tinha 700 funcionários só sobre a minha supervisão. Nossa. Então, era uma rotina que não tinha ideia, assim, o que ia ser. E 22 anos. Então, super novo e cheio de responsabilidades. Foi bem puxado e foi ótimo lá. E aí fiz um concurso público, acabei passando no concurso público em Porto Alegre, daí vim para cá, já tinha apartamento, já tinha cachorro, já tinha amigos, já tinha tudo lá em Curitiba, e vim para Porto Alegre. E aí estou aqui até então, já fechando 10 anos. Caraca, concurso tu fez na tua área de arquivologia? Arquivologia, isso. Fez a tua área? Na minha área. Daí, então, hoje eu sou servidor público estadual, trabalho no Arquivo Público do Estado, que é uma instituição centenária no centro de Porto Alegre. Ela foi... os prédios são os prédios que poucos porto-alegrenses conhecem, e que já fica aqui convite para porto-alegrenses e pessoas que têm a oportunidade de ir até Porto Alegre que conheçam o Arquivo Público do Estado. Fica na rua Riachuelo, bem em frente a Caldas Júnior. É um prédio que na fachada de Riachuelo tu não dá nada. Tu passa assim, só mais um prédio. Mas quando tu entra, aquele portão, vocês não têm ideia o que é aquilo. É um jardim maravilhoso lá dentro, 2 prédios centenários construídos para ser arquivo há 100 anos, quase 100 anos atrás. É um troço fabuloso, assim. Daí tu tem documentos desde o 1700 e alguma coisa até documentos de 2018. Então, tudo que é permanente. A história do Rio Grande do Sul está contada em documentos lá dentro. Tu pega livros de tabelionato, na época em que escravos eram propriedade, né? Então, tu tem lá um senhor descrevendo as suas propriedades. Então, eles vão lá, descrevem os escravos, as terras, as louças, as roupas. Isso é só um tipo de documento de milhares. E tem para visitação lá, aberto a visitação. Sim, agora, claro, em período de pandemia está fechado, né? O atendimento é só remoto. Até acho que está aberto para solicitação de certidões e tal, mas é tudo muito controlado. E é aberto para visitação normalmente. Agora tem que esperar a pandemia passar para ver como vai ser, né? Mas era toda segunda-feira, permanentemente, ou mediante agendamento. Liga, agenda e a gente recebe o pessoal lá. Já ficou uma dica aí. Tem projetos para escolas, então tu tem projetos para que a gente chama de educação patrimonial, né? Então, tu quer lá levar tua turma da escola que está estudando gênero e sexualidade. Então, vai ter todo um apanhado sobre gênero e sexualidade a partir dos documentos que estão custodiados lá no Arquivo Público do Estado. Ou então, tu quer estudar racismo, sei lá, representações raciais, vai ter também. Tu quer questões da ditadura militar, vai ter todo uma visitação, brinquedos assim mesmo, né, educativos
relacionando os documentos, a história do Rio Grande do Sul e temáticas nessa linha, assim. Que interessante isso. Pouquíssima gente sabe, né? Pouquíssima. Eu não sabia. Eu dou palestras sobre gestão documental mesmo, né? E mesmo para servidores do Estado, e mesmo os servidores do Estado não conhecem as instituições. E é lindo, gente. Você não tem, bom, eu assim só falar, dá para jogar lá no Google Arquivo Público do Estado para ver a arquitetura do lugar, é impressionante. Que bacana. Então tá, então já anota aí. É. Quando passar a pandemia, primeiro lugar, feiras. Segundo lugar, Exato. Mas conta um pouquinho como é que surgiu a Capivara, a partir dessa história linda que tu tem aí. E aí são 10 anos de serviço público, eu vindo das artes, aí ao mesmo tempo com o serviço público, vindo morar em Porto Alegre, eu comecei a me envolver com outras frentes artísticas, digamos assim, mas voltados mais para as artes visuais. Então, eu trabalhei como mediador na Bienal do Mercosul, na 9ª Bienal do Mercosul. Trabalhei também como servidor do Estado na feira, fazendo produção de eventos na Feira do Livro de Porto Alegre. Então, trabalhava com produção, com eventos, né? A Secretaria da Cultura, na época do Estado, eu trabalhava. E aí, ao mesmo tempo, a Bienal, então começou a surgir uma outra coisa relacionada às artes, que foi com as artes visuais. Então, hoje eu sou um apaixonado, assim, pelas artes visuais, muito frequentador, assim, de exposições, conheço muitos artistas, consumo de artistas, inclusive. Esse aqui é uma obra que chama Amor, né, que é uma coroa, é Amor Reina, é do Vital Lordello. Ai, que Ele legal. é um artista, assim, ele se estabeleceu em Porto Alegre, hoje ele está morando em Portugal. Então eu consumo muito da arte porto-alegrense, da arte gaúcha, assim, eu gosto. Aqui tem um canudinho da Assim Floresce, que é outra marca aí. A gente, enfim, presente de Dia dos Namorados foi só isso, assim, né? A gente se deu produtos locais e mais voltados para a arte, assim. E aí parou, acabou a Bienal, não me inscrevi nos outros anos, e as artes foram sumindo, até que eu cheguei num nível de tristeza, para não dizer depressão, mas uma tristeza elevada, digamos assim, não chegou a ser uma depressão. Porque era aquilo, casa, trabalho, né, estudo, porque no meio disso tudo também eu estava cursando graduação em biblioteconomia, então sou arquivista, né, mas estava fazendo biblioteconomia, com a parte da documentação mais voltada para o livro, aqui na URGS. Aí eu passei também no mestrado, então comecei a fazer mestrado lá em Santa Maria, desisti do mestrado em Santa Maria, porque estava muito longe para viajar. Aí passei no mestrado em Porto Alegre, na URGS, daí tá, agora vou fazer o mestrado. Terminei em março passado, agora defendi, já sou mestre em comunicação e informação, que é a minha área. E aí era isso, a vida era estudo, casa, trabalho, e estava faltando alguma coisa. E aí, conversando com a minha madrasta... Tava faltando a arte. Tava faltando a arte. E aí, ao mesmo tempo, eu não queria voltar pro teatro, porque, não sei, não me sinto... Não acho que era nesse lado, sabe? Eu não quero ser artista visual, não tenho talento nenhum para isso, ainda que eu ame. Não quero ser ator, não tenho talento para isso, ainda que eu adore teatro. E aí, conversando com a minha madrasta, que meus pais são separados desde quando eu tinha 6 anos de idade, e minha madrasta também é costureira. Então, o mundo infantil ali foi, né, na casa da minha mãe com a mãe costurando, me sustentando com isso, na casa do meu pai com a minha madrasta, fazendo fantasias de carnaval, vestidos de gala. Ela sempre trabalhou nessa linha, assim, na minha infância. Então, eu colava lantejoula e plumas com ela nas fantasias de carnaval. E conversando com ela, eu comentei isso, e ela falou, eu tô até pensando em fazer alguma coisa com costura e tal, não sei ainda o que, sabe? Eu tô querendo fazer um curso de corte e costura. Ela falou, eu sempre quis ter uma camisaria. Vamos juntar as coisas, né? Quem sabe tu faz a parte de costura, moldes e tal, e eu faço a curadoria artística da coisa toda. Penso a marca, idealizo ela, né? Escolho as estampas. Então começou por aí, daí eu comecei a fazer, ela me ensinou a cortar, costurar, daí a gente teve a ajuda de outra costureira, de outra cortadeira também. E era um tecido, eu ia na loja, qualquer loja de Porto Alegre, comprava 1,30 m, que era o tamanho que eu precisava fazer uma camisa. E, então era uma camisa só daquele tecido.
Eu ia lá, cortava e mandava para ela costurar. Ela me ensinava a costurar, eu costurava alguma coisa, ia fazendo, assim, aprendendo, né? E não deu mais conta, porque daí a capivara foi indo, e daí as pessoas, eu quero essa camisa aqui. Tu Mas começou a oferecer no teu trabalho, aonde? Zero no trabalho, zero, assim, eu não queria nem que soubessem, assim, quase, né? Não que fosse algo escondido, mas não chegou ali, era uma brincadeira que eu não lembro como é que eu ofereci, eu criei a página e comecei a fazer feira, do nada. Tanto que as primeiras postagens, assim, lançamento no dia 28, eu acho, 28 de junho, lá numa feira da Budweiser, no Cais do Porto. Uhum. E foi lá que a gente surgiu, assim, foi a nossa primeira... Não vendemos nenhuma camisa. Há quanto tempo, Jonas? 2 anos, vai fazer 2 anos 2 agora anos. em junho. Gente, olha aqui, a Capivara tá de aniversário semana que vem, meu Deus do céu. Ó, Eu tinha parabéns! anotado. Se não ser na semana que vem, na outra, a Capivara vai estar com 2 anos, ó. Não tava ciente. E aí, nesses 2 anos, a gente tá aí, né, com as redes sociais, fazendo feira, e não temos e-commerce. Eu nunca quis fazer algo muito, muito expansivo, com medo da produção. Então, lá na época, no início, era uma camisa. Então, as pessoas pediam, eu quero essa aqui, que linda estampa, não sei o quê, mas tem M, ou manga longa. Não tem, só tem P, porque só fazia uma. Uhum. E aí eu comecei a ver que causava uma frustração, né, no cliente. E ele não comprava, porque ele queria aquela estampa, não queria outra. E aí eu disse, bom, então vamos dar um passinho a mais. Daí eu comprei para fazer 5 camisas, a mesma estampa. E eu conseguia fazer uma camisa por tamanho. Uma PP, PM, GGG e deu. Vendia M, sei lá. Daí outra pessoa queria, eu quero essa aqui, só que M já foi, já vendeu, era só uma. Então continuava causando frustração. Eu disse, bom, gente, o negócio é o seguinte, né, vamos ter que dar um jeito. E aí minha madrasta não dava mais conta de fazer, né? E daí a gente começou a contratar outras costureiras, aí foi uma novela para achar costureira. Não é o mesmo corte, não é a mesma costura, né? Então a gente faz de um jeito e a gente quer que o outro também faça como a gente. Então foi bem difícil. Passei por umas 5, 6 costureiras, não deu certo. Conversei com a minha madrasta, a gente não faz bastante ou a gente não vai ter mais como fazer, eu vou ter que procurar outra parceria e tal, né? Daí a gente desfez a nossa parceria, assim, e eu segui meio que sozinho, contratando costureiras. Não achava costureira. Daí minha mãe vendo meu sofrimento, e minha mãe é escorpiana, e ela já teve marca também de roupa infantil, então ela disse que vai dar errado. Tá arrumando trabalho. Sossega, te sossega. Pra que fazer isso? Isso aí não vai vender, vai ter que ficar com um monte de camisa estocada, não sei o quê. E aí, mas sempre acreditando ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa é o que transmite ali, mas lá no fundo ela tava, né? E até que ela resolveu, disse, tá, vou te ajudar. E aí hoje a minha mãe corta pra mim, né? E ela faz todos os cortes da capivara. E a gente tem uma costureira, que é a mesma da época, do início, que é a Janete, lá de Santa Maria. É uma pessoa, é costureira, também da periferia, as duas, tanto a minha mãe quanto ela, e vivem disso, né? Então é um pouco da sustentabilidade que eu uso, assim, da capivara, no quesito sustentabilidade tripé social, assim, né? Sim. Eu quero essas costureiras, eu não quero ainda, não sei se não vai chegar o momento, mas eu, por enquanto, não quero ter que contratar, sei lá, uma empresa para fazer camisas para mim em alta escala e tal. Então, existem cooperativas, né, hoje já também, né? Mas como é que, nessa questão agora da pandemia, como é que tu tá te vendo, assim, com a capivara? O que mudou? Como é que tu viu a capivara dentro deste momento? Uma das coisas que eu falo sempre da capivara é que ela é verdadeira. Eu acho que inclusive, quando eu penso em construir alguma coisa para capivara, eu penso na verdade. Esse é o meu estopim inicial de qualquer criação, assim. Por que ela é verdadeira? Eu não faço, por exemplo, programação de post. Esses dias o Wagner, ele trabalha com design, com redes sociais. Por que tu não programa? Eu não gosto. Eu gosto de escolher a foto que eu vou postar hoje e escrever a legenda hoje. Não quero organizar feed, não quero escrever uma legenda para postar lá no mês que vem.
Então, eu gosto dessa verdade, dessa coisa que nasce assim do dia, da hora, do momento, né? E a pandemia, ela veio do dia para a noite, a gente teve que né, tá vindo tudo isso, agora para tudo, todo mundo fica em casa. E aí eu tava postando as fotos de camisas que eu ainda tinha, oferecendo camisas, mas não tava legal, porque eu não acho que as pessoas tinham que comprar camisa naquele momento. Acho que tem que consumir de marcas locais, né, de marcas que sustentam aquela pessoa, aquela família a partir daquela produção. Então, tu produz não sei o que, eu vou comprar de ti porque tu sobrevive disso. O que não é a minha realidade, porque eu tenho o meu emprego, né? Então, eu não preciso, eu tava com aquele sentimento, eu não dependo da camisa. Eu não quero que as pessoas que podem comprar, comprem camisa pensando em me ajudar como empreendedor, porque eu quero que elas tenham esse olhar de vou ajudar esse empreendedor e preciso comprar esse produto, mas que eles pudessem comprar de marcas que de fato dependem daquilo, entende? Então, eu disse, bom, vamos mudar o posicionamento da Capivara. E gravei um vídeo para mudar o posicionamento da Capivara. Então, a gente parou naquele momento de oferecer camisas e começamos a produzir conteúdo. Então, imagens de capivara, coisas engraçadinhas, bonitinhas, né? Assim, coisas que as pessoas precisam ver nas redes mesmo. Eu não queria criar informação sobre Covid, por exemplo, porque eu acho que o excesso de informação causa desinformação. Isso é muito da minha área de atuação profissional também. Então, eu disse, não vou ser mais um que vai postar informações de como usar máscara, ou como lavar as mãos, ou qualquer coisa do gênero. Quero postar bobagem. Hoje eu postei uma fotinha ali da capivara cheirando a bunda da outra, né? Então, imagina, qual é a marca que vai pensar numa coisa assim aleatória, sabe? E aí, ia usar o feed para apresentar pessoas e marcas que dependem, sim, daquele produto e daquela venda. Então, eu usei ali algumas semanas postando todo dia uma marca. Né? Conheça uma marca tal, conheça a marca tal, conheça não sei o quê, conheça... E aí foi isso que eu usei, o feed da capivara, e agora ainda estou postando fotos de capivara, coisinhas engraçadinhas e tal. Mas sempre lá, né? No finalzinho, para camisas, chame no direct. Né? Mas eu não estou expondo o produto e tal. E ao mesmo tempo, como eu tinha já feito um caixa para capivara, eu pude continuar comprando tecido. Né? O processo de escolha de tecido passou a ser todo online. Antes eu ia buscar tecido, agora eu estou vendo por foto de WhatsApp, digo, eu quero esse, me mandam do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Então, vem os tecidos pelos correios. Eu faço a lavagem dos tecidos em casa, não mais na lavanderia, porque antes de cortar eu lavo todos os tecidos, né? Para tirar tinta, encolher o que tem que encolher. Fazendo tudo em casa, então é uma mão, porque agora eu não faço mais 5 camisas, estou fazendo 13 camisas por estampa. Mas agora você está com um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de tempo, mas a logística ficou bem complicada agora. Porque agora transportadora não faz, então tem que mandar por ônibus lá para Santa Maria, daí quando tá pronto, volta para cá, é uma função, assim. Mas tá dando certo. As costureiras continuaram com o trabalho, elas continuam sendo pagas, né? Isso que eu acredito também muito na potencialidade que a capivara tinha. Eu não queria também ser um causador daquela crise, né, que estava se desenhando. Então, como eu tinha essa possibilidade, eu acreditei nisso, assim, vamos, segue fazendo como se nada tivesse acontecendo, mas não vamos vender. Vamos vender mais nos bastidores, digamos assim. Só que eu estava contando com 3 meses de pandemia. Né? Então, a gente não parou para pensar, né, que era um pouco mais que isso. A gente não parou para pensar que as pessoas não iam ficar em casa, iam continuar espalhando esse vírus. A verdade é essa, sabe? Porque por que o vírus se espalha? Porque tem alguém que está passando essa coisa, né? Alguém, né? E se a gente tivesse ficado em casa, que nem ficaram, sei lá, os argentinos, que nem ficaram os chineses mais para frente, talvez a gente já estivesse, assim, a nossa curva estivesse baixando. Se nós tivéssemos um governo que se preocupasse com a pandemia de verdade, não ficasse maquiando a coisa também, porque isso tudo é reflexo da nossa política, né? Também. A gente entende, né, como a gente trabalha muito com vários tipos de expositor, com vários tipos de negócio, né? A gente entende que tem, por exemplo, a tua marca, por exemplo, que tu tem uma possibilidade de te conter um pouquinho mais.
e outras marcas não, né? Que estão num período Exato. mais desesperado. A gente entende esse momento, que é óbvio que tem gente que vive, que precisa da venda de qualquer coisa, mas a gente também entende a necessidade real de ficar em casa, Exato. né? Eu acho que teve muita ação precipitada do sair, né? Então, eu também estava contando, eu não estava nem contando com 3 meses, eu achei que ia ser muito menos, entendeu? Eu não É, tava, 3 meses para mim já estava assim, ó, ui, que 3 meses, nada, 3 meses. A gente está aqui, afinal, quase metade de junho, né? Eu achei que julho já volta, já estaríamos com a vida normal. E eu acho, claro, que até o final do ano a nossa vida não vai estar de volta ainda. pois é, que medo, né? Que medo. Bastante tempo, né? E aí é nisso que eu agora vou ter que repensar o posicionamento da capivara. E a coisa da verdade é muito isso. Eu sou verdadeiro, sabe? Eu pensei numa coisa ali, e super deu certo, foi muito legal mesmo. O retorno das marcas que eu postei lá foi bem interessante, foi bem diversificado. Até bloco de carnaval, bloco da Laje foi como indicação. Enfim, foi bem interessante o retorno. Mas agora eu vou ter que mudar, eu vou ter que começar a oferecer as camisas porque eu preciso vender também. Sim. E aí agora com uma outra, vou ter que pensar, realmente eu não sei como vai ser uma outra abordagem, né? E sendo bem transparente e verdadeiro, assim mesmo, né? Agora vou entrar no marketplace da Open, estou também vislumbrando um outro marketplace que está por surgir bem interessante. Vai ter que ser por aí, eu acho. É um processo de adaptação ao que está acontecendo também, né? No início era muito essa questão da quarentena, do isolamento, né? Para tudo. A gente está em altos e baixos ainda e sempre se avaliando, que eu acho que isso tem que ser feito mesmo, mas a ideia é de que algumas coisas vão sendo retomadas. Então, também, às vezes, algumas coisas vão se modificando, né? Em termos de vendas, daí começa a se vender, o pessoal está saindo mais para a rua. Consome mais roupa, moda, quando a gente sai mais do que quando a gente fica em casa. Né? Então, tem algumas coisas, conforme acho que vai acontecendo as coisas, vão se adaptando, a gente também vai tendo que se adaptar com isso, né? E em termos de venda, de produção, tudo, né? E planos, Verdade, né? Jonas? E planos? Aí eu tenho uma pergunta também. Eu tenho uma curiosidade. Por que o nome Capivara? Sim, gente, todo mundo pergunta e eu não falo, eu esqueço de falar. Eu tenho que começar a falar isso já no discurso. Capivara é da infância também. Primeiro, eu estava procurando um nome, porque eu sempre pensei em camisas unissex, né? Ela é uma camisa que tem um corte mais reto, então ele teria assim um apelo mais para o masculino, mas a gente fez ajustes, deixou ela um pouco acinturada, trocou posição de botões para que mulheres possam utilizar e não apareça o peito, ou possa deixar o último botão aberto sem nenhum problema. Então a gente fez pequenas adaptações nela, o quadril é um pouco mais largo, que é para atender os dois públicos no único molde. Então eu queria que fosse um nome masculino, eu queria que ser tratado de um nome masculino. Desculpa, eu queria um nome unissex, não queria que fosse tratado por um nome masculino ou feminino. Aí pensei em várias coisas, pensei oliva, no início ia ser oliva. Por quê? Porque era para tartaruga oliva. Então eu ia sempre pensando no bicho e tal. Aí eu lembrei da capivara, a gente tem fotos, nós, como somos de fora, assim, né? Tinha capivara lá na chácara da minha avó, na época. Então a gente criava capivara, dava comida na boca. Eu tenho fotos dando comida para capivara, montada a cavalo em cima de capivara. Então era uma relação de infância assim com a capivara, e ela é um nome neutro, é capivara macho, capivara fêmea, né? Então, capivara surgiu. E é uma coisa estranha, né? Ela é marginal. Eu gosto da capivara porque ela é marginal. Ela não é nem de água e nem de solo. Ela tem que viver na margem. E então, fazendo analogia com a camisa, né? Quem é que usa uma camisa? Uma pessoa clássica não usa uma camisa assim, né? E também uma pessoa super descoladona, talvez também não use essa. Então, é alguém que está na margem, talvez, né? Alguém que pode transitar, pode ir no trabalho com essa camisa, pode ir para balada, pode, né?
a história da marginal, assim, né? A capivara ser isso aí, essa coisa marginal. Que legal. Tem bastante a ver, bem pensado o nome, né? Porque às vezes algumas marcas criam um nome porque criam um nome, tem que criar e fazer, né? Ter um nome bem pensado, assim, bem a ver com a marca. E foi bem sem querer, assim, eu pensei né, no que eu tava querendo, assim, e aí lembrei da capivara, assim, não sei. Até a minha tia, eu tenho uma tia, e eu, na época, eu tava conversando com ela sobre isso, e eu falei, tô querendo criar capivara. Ela disse, capivara? Quem é que vai querer um rato numa camisa? Então, mas é legal, tipo, é diferente. Eu comecei a pesquisar capivara em outros países para ver como é que era, né? E a aceitação é muito melhor que no Brasil, porque aqui o hábito da capivara é o quê? É o bicho que tá lá no mato que eu vou caçar para comer, né? Tu vai para, sei lá, bom, no Brasil não como um todo, assim, mas tu pega Rio Grande do Sul especialmente tem esse hábito da caça, né? Mas pega Mato Grosso ali, tipo, as capivaras vão na rua. Curitiba, elas são um ornamento de parque, né? China, gente, como eu não sabia, China e Japão tem uma relação com capivara muito legal, assim, muito legal. Eles criam capivara em casa e tal, são bichos como cachorro, assim. E aí, com isso, eu fui descobrindo outras coisas de capivara, imagens. E casou super bem com a tua marca, o nome. Eu gosto. Sou super orgulhoso do nome. Se tivesse que trocar hoje, eu acho que tu nem ia conseguir pensar num outro nome. Às vezes eu chamo do apelido, né, que é Cap. Cap. Eu tô falando assim, é a Cap. E planos, se essa pandemia acabasse amanhã, planos para capivara? Teria, não teria? Tenho. Se acabasse amanhã, eu ia chamar todos os meus amigos e ir para um bar, beber. Ai, não aguento mais vontade de sentar na mesa de um bar, assim. Então, nos chama. Eu adoro pegar uma garrafa de vinho e sair pela Cidade Baixa bebendo garrafa no bico mesmo. Eu adoro ficar... Saudade desse momento, assim, né? Mas tá. E aí, a primeira coisa seria essa, né? E daí depois vamos pensar, acho que a gente tem que fazer feira, muita feira, ocupar as ruas, assim, né? Quando a pandemia acabar, mais do que já vinha sendo. Porque a cena de feiras em Porto Alegre é linda, né, gente? Não sei se tem outra cidade, assim, tão legal, assim, quanto Porto Alegre. Eu acho genial, assim. E tô esse movimento das feiras é um movimento que une as pessoas, né? Ele é para as pessoas. A venda, o comércio, o mercado, ele é uma consequência. O primeiro movimento é o de conexão com as pessoas. Isso é muito bacana. A gente conhece tanta gente legal nas feiras. A gente conhece o vizinho, a gente conhece a história das pessoas. Então, a feira dá essa oportunidade da gente conhecer gente bacana, diferente, gente que tem pensamento diferente da gente que pensa igual, gente que vem de uma história super bacana, gente que vem de uma história super simples, é muita diversidade, tá todo mundo junto, tá todo mundo perto, a gente às vezes nem tem a oportunidade de conhecer, e na feira a gente conhece, a gente tá morrendo de saudade das feiras também. Conversar, né, e tipo, isso que vocês estão fazendo é muito legal, porque é um resgate também, né, do que a gente tinha na feira. Claro que na feira a gente tá trabalhando, a gente não consegue conversar tanto tempo, né? Mas isso eu sinto uma falta, assim, de conversar com o pessoal, mesmo com os clientes, né? Com o público que vem falar, e eu conto essa história do nome da capivara, que todo mundo que faz pergunta, né? Então... a gente demorou para chegar nessa questão dos vídeos dessa forma, porque a nossa ideia era sempre essa questão do, né, que a gente fala muito, que a Cris puxa, assim, eu adoro, que é o conectar histórias, né? Isso nasceu com a Craft, né? Então, como é que a gente podia fazer essa movimentação para migrar para o online dentro de uma pandemia sem perder isso, que era a nossa... Então, a gente bateu cabeça aí em 1000 reuniões e estava trancando, porque a gente acabava em coisas que não era bem a ver com o propósito da Craft, então a gente recuava e não queria fazer. Sim. Mas olha, vocês idealizar esse bate-papo, é isso, vamos fazer isso, né? Sucesso, acertaram em cheio, muito legal, vai ser bem legal.
Ai, que bom conversar Então, contigo, Jonas, que foi também. muito, muito bom. Nosso tempo está acabando aqui, daqui a pouco o Zoom vai nos cortar. Tem que ser. Mas foi muito bom conversar contigo, foi muito bom conhecer um pouquinho da tua marca. A gente já sabia um pouquinho da tua história, das conversas com a feira, mas foi muito bom te apresentar aqui. Para quem não te conhece, né, pessoal, a gente conversou com o Jonas da Capivara, entre lá, visitem quando der também o arquivo municipal, é municipal ou é estadual? Estadual. Estadual, mas depois a gente deixa tudo direitinho lá na Craft. Karen, tu quer falar alguma coisa? Quero. Jonas, mostra mais uma ou outra estampa aí para o pessoal visualizar bem assim o que é a marca, né? Porque tu mostrou ali e foi tão legal. Essa Para quem não conhece, ter uma ideia. é a camisa clássica de alfaiataria, né? Então, os cortes bem clássicos de alfaiataria, mas o tecido zero clássico. Aqui, ó, tem um bolso. Vocês estão vendo o bolso? Não. Não. Sabe por quê? Mas a gente imagina. Não, mas olha... Mas a proposta é essa, né? A proposta é essa, que o corte, ele é todo pensado, assim, para encaixe com a estampa. Então, tu tem uma camisa... Mas tem um bolso aqui, ó, gente, ó. Tem um bolsinho. É super encaixado o corte. É um cuidado que a gente tem bastante, porque é uma característica mesmo da marca, né? Esse cuidado com o corte. Essa aqui é uma estampa da nova coleção que eu fiz agora na pandemia. Ah, linda. Esses tecidos vieram do Rio de Janeiro, com uma loja que eu compro de lá, acho que é bem legal. E uma outra característica é essa aqui, ó. Esse aqui é uma estampa, e ó, ela é toda da mesma estampa, certo? Uhum. Só que com a mesma estampa, eu fiz essa camisa aqui, ó, com a gola bem diferente, ó, com as mangas, ó, com barrado, porque é um tecido barrado. Então, quando eu faço 12 camisas dessa estampa aqui, mas olha, mesmo as 12 são diferentes uma das outras. Também é outra característica, a gente quer fazer com que pessoas normais, digamos assim, né, o pessoal do dia a dia, possa consumir uma camisa de qualidade, de corte clássico de alfaiataria, que produzido por gente, né, produzido pela gente, e por um preço acessível, assim, né, que não precisa pagar por uma roupa exclusiva fortunas, né, então, e ao mesmo tempo te dá a opção de não comprar nas lojas comerciais, não comprar em shopping, para comprar de marcas autorais. Que é muito bacana, um produto exclusivo produzido pelo Jonas e pela mãe do Jonas, né, que tem toda essa história bacana e que a gente adorou te receber aqui. Eu adorei também. Jonas, deixa os teus contatos também de redes sociais, quem quiser conhecer mais, quem quiser ir atrás de ti para conversar, para bater um papo, para conhecer os produtos, fazer uma compra, enfim. Tá. Eu estou usando hoje o Instagram, então é @camisas_capivara, e lá pelo direct respondo instantaneamente, assim. E sabe como é, né? A gente não tem nem final de semana, então rola final de semana todo. As compras acontecem por ali, às vezes eu passo WhatsApp também para otimizar um pouco a conversa. E aí eu mando as opções, mando as medidas, a pessoa escolhe e vai receber em casa tudo higienizadinho, bonitinho, vai pelo Uber Entregas, não sei o nome do Uber Entregas, é o Uber agora que faz as entregas, que é uma classificação lá que tu não precisa ir passageiro, né? E tem funcionado assim. Um outro detalhe também que a gente está fazendo agora, em razão da pandemia, é montar um kit de camisas para tu escolher em casa. Então, eu vou montar um kit lá com 5, 6 camisas que tu se interessou, vai na tua casa, vai experimentar. Quando me voltar, elas todas vão entrar em período de quarentena também, para poder voltar para o próximo cliente. Então, usando essas estratégias. Tem que se adaptar, a vida tem que andar, né? E um último convite para geral, assim, é que conheçam, acessem as páginas das feiras, da Craft, deem uma rodada para baixo, assim, para conhecer outras marcas que estão lá. Preciso comprar um shampoo. Não vai no shopping. Vamos comprar de produto autoral de quem está fazendo aqui com a gente. Preciso comprar um sabonete. Vamos comprar de quem faz sabonete. Preciso comprar cosméticos. Também tem. Tem meia, tem cueca, tem calcinha, tem camisa, tem calça, tem máscara. Tem tudo. Então, vamos consumir do local, vamos valorizar, até porque a gente ajuda a crescer a nossa própria economia aqui também, né? Isso aí. Falou ótimo. Muito bem. Foi um prazer
Foi um prazer te ver e falar contigo. Todo mundo. É bom que a gente mata um pouquinho da saudade, né, também. Adorei. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E que bom estrear, né? Estreiei aqui. O primeiro sempre sai meio assim, né? Mas tá ótimo, tá ótimo. A gente vai se acostumando também a fazer os vídeos. A gente vai acostumando também, para sempre ter a primeira vez. Sim. Então, esse foi o primeiro Conexão Craft aqui com o Jonas da Capivara. Um beijo para todo mundo. Sigam lá, @camisas_capivara. E vamos tocar em frente, que atrás vem gente, né? Isso. Beijo. Beijo. Tchau.